Estão sentindo algum desconforto? Exatamente. Então, é isso que os senhores sentem quando, por exemplo, os senhores são colaborativos e do outro lado encontram um advogado com um estilo de negociação competitivo. E se os senhores não souberem negociar nos dois estilos, né, os senhores podem ter problemas. Né? Uma outra questão, quanto tempo os senhores gastam com estratégia processual, com produção de prova, com teorias jurídicas? Comparem esse tempo com o tempo que os senhores gastam para uma estratégia de negociação. E aqui o uso foi parte de um trabalho final que eu fiz no crédito de negociação, que era justamente esse: qual a estratégia de negociação para um advogado trabalhista? E vejam, né, os senhores vão ter que lidar com quanto de informação eu libero, que momento eu libero, qual é a informação que eu vou liberar em primeiro momento, que interesses eu estou defendendo aqui, como é que eu vou chegar nesse interesse, quais as alternativas que eu encontrarei, né? Existe algum relacionamento que eu deva homenagear aqui ou basta somente pensar em dinheiro? Quais as táticas, termos e condições, enfim. Né? A pergunta é, né, quanto tempo os senhores destinam a isso? Né? Aqui, essas palavras que parecem da língua africana, né? Uma outra questão, muitas vezes os advogados, eu vejo isso nas audiências, chegam com a ideia do melhor cenário. Não, porque o meu caso vale tanto, certo? O seu melhor cenário, mas qual é o pior cenário? Né? Qual é a sua alternativa a um não acordo? E nós temos casos, muitas vezes, em que as partes simplesmente desconsideram, né, o pior cenário, não tem um plano B. Mais uma questão, né, primeira proposta, às vezes a gente chega, doutores, quais são as propostas? Aí fica aquele jogo de xadrez, né? Não, só vou falar se o senhor falar a sua proposta e tal. E a primeira proposta é muito importante numa conciliação. Tá? Ela tem alguns efeitos, ela produz uns efeitos muito interessantes. E se o advogado dominar a primeira proposta, muitas vezes isso vai resultar, né, no sucesso de um acordo bastante favorável ao interesse do seu cliente. Vejam aqui essa figura que nós temos na tela. Quanto que os senhores ofereceriam para comprar essa obra de arte? Tá? Ela é pequena, feita de metal, foi feita em 1986, o autor ainda é vivo. Tá? Pensem mentalmente aqui numa primeira proposta. Essa tela foi vendida 2 semanas atrás por 91 milhões de dólares. É o recorde que nós temos em uma obra de arte. Então, a primeira proposta, muito importante, né, porque ela produz o que se chama na doutrina americana de ancoramento. Por mais que ela seja absurda, ela pode muitas vezes pautar toda a negociação. Ela pode inviabilizar o acordo, e nós vemos isso diariamente. O doutor Edilane está aqui, né, não me deixa mentir, nos processos, uma primeira proposta ofensiva muitas vezes é a última e significa o fim da negociação. Então, até que ponto nós podemos pensar em sempre largar lá de cima, naquela ideia de que vamos chegar a uma metade, né, um split the baby, como eles chamam, uma salomônica, como nós chamamos aqui. Né? Há técnicas para reverter uma primeira proposta absurda. Então, vejam que, se falar em capacitação, em mediação, né, isso não tem nada a ver, tem bastante. Eu trago aqui só alguns exemplos. Outro deles, né, o reservation price, a última proposta. Né, muitas vezes os advogados chegam sem esse valor, sem pensar em qual é o momento que eu vou desistir da negociação, qual é o meu último momento e o que eu devo ponderar nisso tudo. Semana passada, audiências em Castro, 3, 4 casos ali em que isso ficou bastante claro. A parte não sabia qual momento ela tinha que desistir da negociação, qual momento ela tinha que bater o pé para convencer. Mais algumas técnicas aqui,
árvore de decisão, isso é muito utilizado, principalmente pelo empresariado. Avaliação de riscos, né? E nós sabemos que conciliação é avaliação de um risco, né? Muitas vezes o acordo é o preço que você coloca em um risco. E os norte-americanos muitas vezes usam isso, né, para avaliar uma proposta. Então aqui vocês vão encontrar uma bastante complexa, mas eu vou fazer uma mais simples. Vamos fazer um mero exercício, uma simulação agora. Imaginem o seguinte caso: os senhores têm um cliente, os senhores acreditam que há 95% de chances de o juiz do trabalho não acatar a prescrição total, os senhores acham que é 70% de chance de vencer a causa, 25% de conseguir R$5.000, 50% de conseguir R$10.000, vamos pensar aqui danos morais, ou 25% para chegar em R$25.000. Qual é o valor provável desse acordo? Se nós jogarmos essa moeda 1 milhão de vezes para cima, qual é o valor que mais vai cair na face dessa moeda? Novamente, faça um exercício mental. A matemática, e aqui, claro, a gente não pode querer resumir o direito à matemática, existem outros riscos, testemunha, não quero entrar. Mas isso aqui ajuda muitas vezes a parte, né, no primeiro momento, de onde que eu vou partir? O valor aproximado que daria seria esse. Vejam, o valor, né, possível resultado seria esse, sem aquelas condicionantes que nós mencionamos aqui atrás, né? Não estamos falando de honorários de sucumbência, honorários de perito, custas, correção e tudo mais. Nós isolamos, mas vocês podem colocar numa árvore de decisão todos esses dados. É perfeitamente possível. Aqui tem um site, eu fiz por meio desse site, né? O valor de 8.300 é o provável resultado. Bom, se esse é o valor provável de uma condenação, qual é o termo, qual é a proposta que eu vou oferecer para uma composição, né? E muitas vezes nós temos o quê? A parte saindo dos 25. Né? Bom, e para terminar aqui, só queria falar de uma outra técnica que eu, pelo menos, gostava muito. Não é uma técnica para começar uma mediação, uma negociação, mas para terminar, né, o bracketing. Brackets são colchetes, e são técnicas muitas vezes utilizadas para finalizar para uma negociação ou para superar um impasse. Então eu vou dar um exemplo aqui. Nós temos o que na doutrina americana se chama de zona do possível acordo, ZUPA, né? Em que essa zona de convergência existe uma área de contato entre as propostas do autor e do réu. Determinar qual é esse valor é um dos principais trabalhos que um mediador tem. Saber onde que esse acordo poderá ser fechado. E aqui a dica aos juízes, muitas vezes aquela consulta, qual que é a proposta do juiz? Se o juiz, por exemplo, falar aqui que é 10.000 ou 15.000, falar um desses dois números, ele pode estar colocando em risco esse acordo. Ao passo que se ele falar, não, eu vejo aqui, dependendo do risco do processo, que nós estaríamos entre os 10 e os 15.000, a chance desse acordo funciona, aumenta exponencialmente. Eu digo isso por experiência própria. Numa comediação que eu atuei em Los Angeles, no departamento de trabalho, nós chegamos a esse momento aqui. Primeira proposta, 30.000, contraproposta, $5.000, tivemos evolução para 25.000 por parte do autor, uma contraproposta de 8.000, e aí chegamos ao impasse entre 22 e 8. Essa técnica do bracketing significa que você vai partir de propostas condicionais. Então você vai chegar para esse reclamante e falar, veja, se houver uma melhora da outra parte a 10.000, vocês chegariam em 20? Sim, nós chegaríamos em 20, se eles aumentassem para 10. Vejam que estamos na condicional. Aí você chega na outra parte, veja, se nós chegássemos, né, se a outra parte chegasse em 15, vocês aumentariam para 12? Não, nós chegaríamos. Nós poderíamos aumentar para 12 se eles reduzissem para 15. Voltando ao reclamante, né, olha, em que valor chegaria, né,
chegaria se houvesse uma melhora do outro lado. Não chegaria em 13 mil, eu abaixaria para 15 se eles chegassem em 13. E foi exatamente isso que aconteceu. Né? Depois de 7 horas de mediação, nós conseguimos chegar a esse consenso, caso bastante complicado, um homoafetivo, discriminação sexual, um caso bastante complexo, acabou resultando, né, com base nessa técnica. Então, existem, eu poderia aqui dar outros vários exemplos, mas não vou passar disso porque não temos tempo para tanto. Terceira categoria de desafios à advocacia são os institucionais, tanto aqueles oriundos do poder público quanto da própria OAB. Existe sim essa resistência do poder público, nós temos alguns juízes do trabalho ainda relutando com questão à conciliação. A jurisdição é poder, vocês sabem disso, né? A Justiça do Trabalho está com uma redução do número de processos, então alguns juízes acham que nós não temos que partir para essa seara. Felizmente esse é o pensamento de uma pequena minoria. E nós vamos ter os desafios institucionais, né? Alguns advogados ainda precisam acordar para esse mundo novo da mediação. Então, muitas vezes, os senhores estarão de um lado da mesa tentando negociar e não encontrarão resposta. Nós temos esses desafios institucionais, é por isso que temos que celebrar iniciativas como a de hoje, né? Com o lançamento de um selo de conciliação, como a criação do SEJUSC de segundo grau e outras tantas, criação da Comissão da Mediação na OAB e outras tantas. Nós temos que celebrar isso, né? Nós temos que fortalecer isso. O quarto desafio seria inteligência artificial. Eu diria para vocês que, vamos dizer que entre os 3 ou 5 tópicos mais debatidos em artigos hoje nos Estados Unidos, no mundo jurídico, é sobre o impacto da inteligência artificial, o uso disso, o impacto disso no direito. Né? Já não se pergunta mais se impactará o direito, mas quando e enquanto se impactará o direito. E já há quem diga que em 5 anos mais de 50% do mercado jurídico norte-americano será impactado pela inteligência artificial. Então vejam que isso é um dado bastante interessante. Eu vou passar aqui algumas notícias rapidamente a vocês. Vejam, é um assunto que me fascina há algum tempo, então eu tenho acompanhado isso. E isso vai impactar a atividade do advogado, não estou dizendo que vai deixar de existir, não, mas a tendência é de que, principalmente, os mais capacitados continuem na arena, né? Porque é uma revolução bastante grande que nós vamos ter. O Brasil vai encontrar isso, talvez não nos 5 anos, mas logo mais. Aqui eu trouxe, aqui é uma propaganda que nós temos de sistemas de inteligência artificial que já estão fazendo isso na atualidade nos Estados Unidos, né? Todos esses detalhes que nós temos na tela aqui. Eu li um artigo em que um sistema artificial é capaz de fazer em segundos o que um paralegal faz em 10 horas num escritório de advocacia norte-americano. Então, imagine a redução de homens-hora que um escritório de advocacia vai ter com o impacto da inteligência artificial. E a inteligência artificial, vejam a seta, é usada também para estudar a estratégia de conciliação, de negociação da parte contrária. Até isso os sistemas estão aptos a entregar aos clientes. O Poder Judiciário também vai ser afetado, nós inclusive já temos comissões instituídas para isso, né, principalmente a análise de recursos para os tribunais superiores, e encontrei até mesmo um site nos Estados Unidos que promete entregar por $20 no final do dia uma decisão sem que você precise ao judiciário, a mediação, a arbitragem, basta um mero consenso entre as partes. Por $20 um algoritmo dará a decisão a um determinado caso. No que diz respeito especificamente à mediação, vejam só que a resistência será um pouco maior, porque a mediação ela tenta trazer para o conflito aquilo que de humano se perdeu, né? Então nós vamos ter questões como criatividade, empatia, que uma máquina não tem como manter, né? Difícil pensar em um robô mediador, né? Mas eu li ontem ou anteontem que a Estônia já está pensando em substituir alguns juízes por robôs, né?
Né? Então, a mediação, vamos dizer aí, seria o último campo a ser atingido. E eu já emendo esse campo da inteligência artificial na inteligência emocional, porque esse é um desafio que se coloca nós, operadores jurídicos, porque nas faculdades de Direito também nós temos o quê? Treinamento para desenvolvermos a inteligência racional, mas não a emocional. E os melhores mediadores, os melhores negociadores são aqueles que sabem lidar com os dois tipos de inteligência, sabem como criar uma conexão emocional com a parte, com o mediador, com a outra parte, né? Sabem como evitar o conflito, sabem como endurecer no momento que endurecer, né? Então, vocês vão encontrar advogados que sabem navegar entre essas categorias de personalidade, né? Podem observar, possivelmente os senhores estarão aqui em uma dessas áreas, né? Então, se for a área do avoiding, da fuga, os senhores terão dificuldade, por exemplo, de negociar com uma pessoa competitiva. Além disso, né, nós temos algumas questões emocionais e algumas chamadas armadilhas psicológicas que dificultam a conciliação, e eu não vou passar por todas elas, mas aqui só mencionar, né? Não temos tempo para isso. Vejam, por exemplo, o viés de confirmação, desculpem. Damos crédito apenas para aquilo que confirma nossas crenças prévias. Quem não passou por uma mediação em que a outra parte não se portou dessa forma? Qualquer dado é analisado como sendo favorável à sua tese, confirmando aquilo que já se acreditava. Então, esse também é um desafio que se coloca não só a advocacia, mas também a advocacia, né? Desenvolver capacidades emocionais para lidar com o conflito. Bom, e aqui eu já migro para o nosso terceiro e último tema. Quais seriam os novos horizontes para os advogados, né? E eu separei aqui 5, evidentemente há outros mais, mas o limite temporal de hoje não nos permite avançar sobre todos. Então, o primeiro deles, o aprimoramento da advocacia contenciosa. Né? É questão de tempo que os clientes passem a procurar um advogado que não seja somente bom em processo, em litígio, mas também em conciliação. Tá? E isso, segundo advogados com os quais eu conversei nos Estados Unidos, isso significa numa concentração de energia e de tempo e numa economia de custo para os escritórios que não tem tamanho. É um processo a menos, mais tempo e mais energia para os outros processos. É evidentemente que existe todo um modelo de remuneração, de honorários que a gente teria que repensar aqui. Eu sei muito bem disso, né? Não sou inocente pensar nessa questão, mas se vocês forem pensar, questão de reputação e credibilidade vai começar a ser decisiva na contratação do profissional, ainda mais em tempos, né, de reforma trabalhista, com a redução do número de processos, com processos cada vez mais custosos e mais técnicos, né, e tudo mais. Outro horizonte que eu destacaria seria o aprimoramento da advocacia consultiva. Conversando com um amigo que atua aqui no Brasil com a advocacia contenciosa e consultiva, ele diz que a reforma trabalhista não significou necessariamente numa redução da sua remuneração, porque houve uma migração para a advocacia consultiva. E o que aconteceu nos Estados Unidos, interessante isso, foi justamente esse processo de levar técnicas de ADR, né, de métodos consensuais, para justamente a execução do contrato de trabalho. Então, vejam, nós temos empresas adotando políticas internas, compliance, prevenção de conflitos. Esse é o meu timer avisando que meu tempo acabou, desculpem. Prevenção de conflitos, gerenciamento de conflitos, resolução de conflitos, para aí sim se pensar em negociação, mediação, arbitragem e, por último, a judicialização. Então, os advogados foram instados pelas empresas, né, principalmente pelas empresas, para trazer essas técnicas para
dentro das empresas. E vocês vão observar, por exemplo, em 2011, naquela mesma pesquisa que eu mencionei a vocês, das 1.000 maiores empresas americanas, 2/3 delas já tinham algum sistema de gerenciamento de conflito. Isso em 2011. Tá? São quaisquer empresas? Não, não são quaisquer empresas, e aqui já nos vem a ideia dos maiores litigantes da Justiça do Trabalho. Né? Vamos pensar, vamos tentar fazer o equivalente desses litigantes para a nossa realidade e pensar, nós temos algo parecido com isso? Então vejam, né, o quanto existe para ser feito aqui, principalmente, né, com a contribuição da advocacia. Que tipo de políticas? E aí vocês vão ter desde das hotlines, linhas abertas, como política de portas abertas, o próprio ombudsman, né, que seria um facilitador de conversas com autonomia para gerar esse tipo de resposta. Né? E aqui eu destaco até a experiência que eu tive ali na ONU, era um escritório de mediação e de ombudsman. A minha ideia era atuar na mediação, mas eu gostei tanto da área que eu acabei aprendendo bastante nessa outra área de ombudsman, que é um neutro que existe na empresa com a ideia de preservar, né, o ambiente de trabalho, um ambiente de trabalho saudável no sentido de minimizar conflitos, de prevenir o surgimento, identificar tendências, né, porque pesquisas já foram feitas lá nos Estados Unidos dizendo que, por exemplo, a falta de civilidade muitas vezes é o que causa o assédio sexual, que é o tema do momento nos Estados Unidos. Esse um ano e meio que eu pude perceber é o tema que veio para ficar e tenho certeza logo chegará, né, ao Brasil. Outro horizonte na abertura de novos nichos, o advogado conciliador ou negociador de disputas. Isso já chegou ao Brasil, em São Paulo, há escritórios especializados em negociar. Então, vamos imaginar, né, que, vamos usar, doutora Cristiane, permita usar o exemplo. Doutora Cristiane, então vamos imaginar uma advogada contenciosa, está lá naquela formação jurídica, fizemos a mesma faculdade, contemporâneos, aprendemos a ser adversários, guerreiros e vamos lá para derrotar o inimigo. Só que muitas vezes o acordo é melhor. E eu não posso passar essa imagem de fraqueza ao negociar. Aliás, eu não tenho essas competências, mas eu vou contratar, então, o doutor Luiz Alberto, que tem esse conhecimento e irá lá negociar um acordo. Isso já existe e vem surtindo bastante resultado, segundo esse conhecido que me relatou a sua experiência na área. Mais uma possibilidade aqui no mercado seria a estruturação e o gerenciamento de programas de conflitos e de acordos, né? Há advogados participando disso, programas de prevenção, de gerenciamento, de resolução, até mesmo de mediação, né? Com advogados tratando da estratégia de aproximação, articulação do jurídico interno, porque muitas vezes nós vemos isso, né? O jurídico interno pensa de uma forma e o correspondente, né, acaba pensando de outra. Bem, já finalizando aqui, temos oportunidades no campo da mediação, tanto nos setores público e privado. Essa é uma área que vai crescer certamente no Brasil. Eu coloquei na tela aqui duas das maiores instituições, prestadores de serviços de mediação. Doutora Valéria, no lado esquerdo, temos aqui a GEMS, que pudemos conhecer, né? Conhecer pessoalmente lá em Los Angeles. E vejam aqui no lado direito a AAA, né? Com 117 mil casos em 2019, né? Seja de arbitragem, mediação ou outros. Vejam a dimensão que tem isso. Essas empresas faturam dezenas ou centenas de milhões de dólares por ano.
E para terminar aqui, o último horizonte que eu vejo seria a arbitragem. Nós já temos até iniciativas aqui no Paraná, em Curitiba, com a criação de organizações, instituições voltadas à arbitragem trabalhista. A arbitragem é uma forma de ADR, é um método consensual, né, muito parecido com o judiciário, mas, enfim, que também cresce a olhos vistos nos Estados Unidos. Talvez não pelos motivos mais nobres, né? Muitas vezes o que as empresas estão fazendo nos Estados Unidos é de adotarem a arbitragem para impedir a class action, né? Aquela ação em que vários reclamantes demandam contra o mesmo empregador, que acontecia muito no âmbito do direito do trabalho, né? Mas o fato é que a Suprema Corte Americana vem reconhecendo a validade e, por isso, a arbitragem também cresce exponencialmente nos Estados Unidos. E para terminar, aqui eu só queria então passar as conclusões, ainda que rapidamente, né? São vários os desafios à advocacia e a outros atores sociais, né? São complexos também, nós pudemos aqui ter uma breve amostra da complexidade deles. Alguns desses desafios dependem de terceiros, evidentemente, a advocacia não tem como lidar sozinha contra eles, mas há alguns que, né, são possíveis, a capacitação profissional, por exemplo, é um deles. A outra conclusão é de que, sim, mediação e outros métodos consensuais podem contribuir para o aprimoramento da atuação do advogado, abrindo novos nichos de atuação. E, finalizando, né, a necessidade, então, dessa consciência por parte do advogado, da advocacia, né, da importância que nós temos na mediação e em outros métodos alternativos. Com isso, eu encerro minha fala, dizendo que o momento é propício, como ressaltou a desembargadora Nair, né? Nos Estados Unidos é muito comum que as pessoas falem, nós precisamos construir pontes e não construir muros. E hoje aqui eu vejo, né, que nós estamos construindo mais uma ponte, né, mais um meio de comunicação. Nós estamos tentando trazer a atenção para um tema que é bastante importante, não para nós, né, mas principalmente para as partes, para aqueles que se encontram no conflito. Muito obrigado pelo convite, doutora Morgana, doutor Cássio, foi um prazer estar aqui com vocês.